Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise, falar um pouquinho das perspectivas e análise fundamentalista, dando uma olhadinha nos demonstrativos financeiros da Marco Polo, a Pomo 3 ou a Pomo 4. Primeiro a gente vai começar aqui, eu fiz um artigo aqui, eu fiz um resumo das perspectivas que saiu agora do quarto trimestre do ano de 2020, desenvolvida pela própria Marco Polo. Eu dei uma enxugada no texto para não ficar tão longo, eu deixei aqui no meu blog. O link está aí na descrição, quem quiser dar uma olhadinha, basta estar acessando aí. Bom, a Marco Polo é uma empresa de transportes urbanos, né, de transportes fabrica veículos de transporte de passageiros, e é uma empresa que sofreu aí em 2020 em relação ao Covid-19, né, que paralisou o mercado de turismo, linhas regulares de longas distâncias, transporte público urbano e o transporte escolar, ou seja, são os mercados que estão ligados diretamente ao mercado da Marco Polo, ou seja, é o mercado que a Marco Polo está inserida, ou seja, ela fabrica para esse tipo de mercado: turismo, linhas regulares de longa distância, transporte público urbano e escolares, que foram diretamente impactados por questão do Covid. Então, se esses mercados foram afetados, automaticamente acaba afetando os resultados da Marco Polo, que acaba vendendo menos. Bom, aí a Marco Polo anuncia que ela espera uma retomada a partir do segundo semestre de 2021, puxada pela perspectiva da retomada do turismo, transportes regulares e transportes regulares de longa distância, e o setor de fretamento, que é o mercado que foi líder de vendas da empresa, e a volta das aulas, né? Então a empresa aí aguarda e espera aí o avanço das vacinas, do Covid-19, para a retomada gradual dos mercados que estão ligados diretamente a ela: turismo, os transportes regulares, o setor de fretamento e das voltas escolares. Então a empresa aí está para voltar a uma retomada normal aí dos resultados operacionais da empresa. A empresa aguarda aí a questão da retomada, avanço da vacina, para a retomada desses mercados que estão ligados diretamente à empresa. Aí ela fala também para o mercado de urbanos, né, que é o transporte do dia a dia do pessoal. A retomada tende a ser um pouco mais lenta por questões econômicas e do aumento do desemprego, ou seja, mais pessoas desempregadas, menos pessoas pegando o transporte público, então acaba diminuindo aí a demanda, né? A demanda de transportes públicos, então acaba impactando também diretamente nas vendas da empresa. Bom, a empresa também espera em 2021 o avanço das vacinas, né, para o decorrer das voltas das aulas em escolas e universidades. O mercado em que a empresa fatura nas vendas dos Volares. Volares são esses veículos aqui, ó. É tipo uma vanzinha, né? É um micro-ônibus um pouquinho menorzinho. Ou seja, ela tem o principal faturamento desse veículo aqui em relação a empresa vende muito esses veículos em relação a transportes escolares, né? Para transporte das escolas normais e universidades. Então a empresa fatura bastante em relação ligado diretamente a esse mercado estudantil. Para 2021 também, a empresa aguarda a liberação do edital da divulgação da licitação do Programa Federal Caminho de Escola, que logicamente irá contribuir para o faturamento de 21. Então a empresa está aguardando aí para 2021 a liberação da licitação para a empresa participar. A empresa sendo aprovada nessa licitação, né? Ela entrando nessa licitação com o governo federal, são mais ônibus que a empresa vai vender, então é mais faturamento aí aguardado para 2021. Já em relação às exportações da empresa, foi um ano de 2020 teve um aspecto muito positivo em relação ao aumento do dólar em relação ao real, porque a empresa vende para o Chile, Colômbia, Argentina, México, então ela vende em dólar. Tem mais alguns países que eu não me recordo agora, mas ela vende bastante. Ela tem até uma venda considerável, aí, aproximadamente 30%, 40% do faturamento total dela vem do mercado externo. Então, quando ela está um aumento de dólar, a empresa acaba tendo resultado positivo, né? Então o real desvaloriza, o dólar valoriza, então a empresa acaba recebendo mais, que ela acaba vendendo em dólar.
Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho do... Deixa eu apagar aqui. Vamos falar um pouquinho aqui do balanço patrimonial da empresa. Deixa eu ativar a caneta aqui. Vamos falar aqui do balanço patrimonial da Marco Polo. Já falamos um pouquinho das perspectivas da empresa. Vamos falar um pouquinho do... Deixa eu colocar um pouquinho de zoom aqui. Vamos falar um pouquinho do balanço patrimonial. Bom, aqui eu expressei o balanço patrimonial graficamente. A barrinha azul aqui representa o ativo total, a barrinha laranja o passivo total, a linha cinza é o patrimônio líquido, o ativo total são os bens e direitos que a empresa tem a receber, ou seja, são os bens que ela tem direito a receber no período de curto e longo prazo. São o caixa da empresa, os direitos de receber de clientes, conta de investimentos, os ativos fixos que estão em seu nome, seus prédios, né, seus veículos. O passivo são as obrigações que a empresa tem que pagar, né, que são os empréstimos e financiamentos, fornecedores, impostos, folha salarial, ou seja, todas as obrigações que a empresa tem a pagar. E o patrimônio líquido é o dinheiro que foi investido pelos sócios acionistas, onde a gente consegue verificar se houve valorização do capital investido por esse sócio acionista ou se teve mais reinvestimento. A empresa captou mais dinheiro para poder investir. Os sócios captaram mais dinheiro para poder investir nas operações da empresa, né? Bom, a gente consegue avaliar no aspecto positivo. O ativo sempre foi superior aqui, bem superior, praticamente o dobro aí do que ela tinha de passivo, ou seja, ela sempre teve mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar. E a única coisa assim que não está tão preocupante assim é que o passivo sempre foi maior que o patrimônio líquido, ou seja, a empresa tem mais recursos de terceiros aplicados na empresa do que capital próprio. Mas assim, essa diferença vem diminuindo, essa diferença da grande de 2011 até 2016 aqui aproximadamente, era uma diferença muito grande. Essa diferença vem diminuindo de 2017 a 2020. Aqui em 2020 essa deu uma grande reduzida aqui dessa diferença entre o passivo total e o patrimônio líquido da empresa. Bom, aqui é o ativo realizável, que é o ativo total da empresa. Menos o ativo fixo e o ativo intangível, ou seja, aqui só tem o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro no período de curto e longo prazo, ou seja, que é uma perspectiva de transformação de caixa no período aí de curto a longo prazo. Bom, a gente consegue avaliar que o ideal, quanto maior, melhor, né? Quanto mais ativa a empresa tem como finalidade ser transformada em dinheiro, mais positivo é. Mas a gente consegue avaliar que se a gente traçar uma linha de 2011 a 2020, teve pouca variação, ficou bem estável, ou seja, teve uma pequena variação aqui entre 2011 a 2013 e 2018 a 2020 aqui, mas ficou praticamente, se a gente pegar historicamente de 2011 a 2020, ficou praticamente estável, nem subiu e nem caiu a questão do ativo realizável da empresa. Bom, os disponíveis da empresa é o famoso caixa, né? É o dinheiro que fica na própria empresa e que fica em contas de alta liquidez, como conta corrente, conta poupança e CDBs de alta liquidez. Aqui também o ideal, quanto maior melhor. O caixa da empresa aqui cresceu principalmente de 2012 a 2016, tendo uma queda forte aqui de 2017 e 2018, voltando a subir um pouquinho aqui, mas em 2019 e tendo uma reduzida em 2020. Bom, aqui a gente falou um pouquinho da conta de clientes da empresa, ou seja, são os direitos, as promessas de pagamentos de cliente da empresa no período de curto a longo prazo. Aqui também o ideal, quanto maior melhor. De 2011 a 2014 aqui a promessa de pagamento de clientes da empresa vem numa crescente e tendo uma redução forte aqui de 2015 a 2019 e tendo um aumento aqui pouco significante em 2020. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo. Aqui eu desmembrei o passivo em circulante e não circulante. Circulante a curto prazo, o não circulante a longo prazo. Aqui o ideal é que o circulante sempre seja inferior ao longo prazo, porque aí a menor parte da dívida da empresa vai estar alocada no período de curto prazo e a maior parte vai estar alocada a longo prazo. Então a empresa tem um tempo aí significativo para poder honrar esses compromissos, para acabar não se complicando e se atrasando, né?
Bom, analisando aqui 2011 e 2012, a maior parte da dívida da empresa ficou no período de curto prazo. 2013 voltou num período ideal aqui, que a maior parte da dívida ficou alocada a longo prazo. 2015 ficou 50%, ou seja, metade a curto prazo, metade a longo prazo. 2016 ficou num cenário não tão ideal assim, que a maior parte da dívida ficou no período de curto prazo. 2017 também, 2018, 2019 e 2020. Então, no atual cenário da empresa, aqui em 2020, que foi os últimos resultados apurados, aí, a maior parte da dívida da empresa está... A maior parte dos compromissos da empresa com o terceiro está alocado no período de curto prazo, então a empresa precisa aí girar. Fazer seu estoque girar, aumentar suas vendas para poder ter caixa suficiente e poder pagar essas dívidas aí e honrar esses compromissos com terceiros. Bom, vou falar um pouquinho dos empréstimos da empresa. A barrinha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo, a barrinha laranja os empréstimos e financiamentos a longo prazo. Bom, aqui já está no cenário ideal, os empréstimos são os capitais que são investidos na empresa, mas são capitais que têm custo, né, que é os juros aplicados. Se a gente avaliar aqui, só em 2012... que é o mesmo aspecto de análise do passivo, ou seja, só em 2012 que a maior parte da dívida da empresa ficou no período de curto prazo. Aqui o essencial, aqui o dos empréstimos, é importantíssimo que a maior parte da dívida esteja alocada a longo prazo, porque se a empresa atrasar os empréstimos, tem os juros, né? E juros são juros, multa, e esses juros aí são juros compostos, ou seja, juros sobre juros, e acaba virando aquela bola de neve. Então aqui é importantíssimo a empresa fazer um bom gerenciamento em relação aos empréstimos e financiamentos dela. E analisando historicamente aqui, a empresa está fazendo um bom gerenciamento em relação à sua dívida, porque a sua dívida só foi maior no curto prazo só em 2012, 2011. A maior parte ficou no longo prazo, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Ou seja, só apenas o período de 2012 aqui, a maior parte da dívida ficou alocada no período de curto prazo. Então a empresa, nos restantes dos períodos, a empresa está fazendo um bom gerenciamento em relação aos seus empréstimos e financiamentos. Bom, vamos falar um pouquinho do retorno da dívida investida. O retorno da dívida investida a gente consegue avaliar aqui a contribuição do capital que foi aplicado através de empréstimos e financiamentos. Qual foi o nível de contribuição em relação ao lucro líquido da empresa, se a empresa teve lucro também, né? Bom, o retorno da dívida investida é a barrinha laranja, os juros sobre os empréstimos é a barrinha azul, ou seja, a gente consegue verificar aqui se o retorno no lucro, o retorno que os empréstimos trouxe de lucro líquido, conseguiu superar pelo menos a taxa de juros que ela paga, que é o custo do capital. Bom, 2012 ficou no período de 2011 a 2014, o retorno da dívida investida foi bem superior em relação aos juros dos empréstimos, ou seja, o retorno que ela teve compensou a empresa aplicar esse capital, esses empréstimos e financiamentos, porque o retorno que ela teve superou os juros, o custo que ela teve sobre esse capital. Ela pagou o valor, ela está pagando o valor principal e ainda está conseguindo pagar a taxa de juros, e ainda sobra dinheiro, ainda sobra lucro para a empresa utilizar em outras operações. Então, de 2011 a 2014 compensou a operação. 2015 não compensou, porque não foi positivo a aplicação de empréstimos e financiamentos, porque a taxa de juros que é representada pela barra azul superou o retorno da dívida investida, que representa essa barra laranja aqui. Bom, 2016 voltou para o cenário ideal, 2017 não compensou, 2018 praticamente o que a empresa teve de lucro só foi para pagar os juros, 2019 que superou um pouquinho, e 2020 ficou num cenário um pouquinho preocupante, porque o lucro da empresa não conseguiu cobrir a taxa de juros sobre os empréstimos, mas não está tão diferente assim, está praticamente 50%, ou seja, o que a empresa teve de lucro pagou praticamente aí 90% do que ela teve de juros, ainda ficou 10% para ser descontado na outra parcela, acabou consumindo um pouquinho a outra parcela, que representa o lucro, que é contribuição do patrimônio líquido da empresa. Bom, olhando o aspecto do patrimônio líquido, aqui o patrimônio líquido não olhei com muito detalhe. Aqui possivelmente a empresa fez mais aplicação de capital para poder fazer investimento na empresa.
Bom, de 2011 a 2020 aqui o patrimônio líquido está em constante crescimento, ou seja, está valorização, mas aqui possivelmente não foi por consideração do lucro, mas sim por a empresa às vezes... aqui eu acredito que a empresa fez mais emissões de ações para poder aplicar, entrar emitir mais ações no mercado para poder colocar mais caixa na empresa e acaba aí aumentando a questão do patrimônio líquido da empresa. Então a questão do patrimônio líquido, aqui a gente consegue analisar aqui uma questão da valorização, mas a gente vai dar uma olhadinha no DRE, mas acredita aqui que a questão do patrimônio líquido não é em relação ao aumento dos lucros acumulados, tá? Que acho que aqui é mais a aplicação de mais capital através dos sócios acionistas ou emissão de ações no mercado. Bom, deixa eu limpar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho da DRE. Lembrando, pessoal, para quem quiser dar uma olhadinha, eu vou estar deixando o link aí na descrição, tá? Do DRE, do balanço patrimonial e da análise da perspectiva da própria Marco Polo. Bom, para quem quiser também ter análise de outras empresas aqui, quem quiser dar uma olhadinha vai ser muito bem-vindo também. Bom, vamos falar um pouquinho do gráfico do demonstrativo do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Deixa eu ativar a caneta aqui. Bom, aqui a gente consegue avaliar aqui o total de receita, o total de vendas da empresa. Vinha no crescimento de 2011 a 2012, de 2013 a 2016 o volume de vendas da empresa caiu drasticamente. 2017 aumentou um pouquinho em relação a 2016 e o volume de vendas da empresa cresceu consideravelmente em 2018. 2019 ficou praticamente no mesmo patamar. 2020 aqui teve uma queda considerável de vendas por questão do Covid-19. Então aqui a empresa foi impactada diretamente por causa do Covid, porque igual a gente falou no início do vídeo, o mercado dela está ligado diretamente ao mercado de turismo, transporte escolar e transporte de longas distâncias, esses mercados que foram drasticamente impactados por questão dos lockdowns, né? Bom, vou falar um pouquinho do resultado bruto. Aqui a gente consegue verificar o nível de lucratividade da empresa com seu principal ramo de atividade, que a gente só envolve a questão produtiva da empresa, né? Ou seja, as operações que envolvem lá o porquê a empresa foi criada, né? Seu principal ramo de atividade. Bom, a questão de lucratividade da empresa foi estável de 2011 até 2013, caindo drasticamente de 2014 a 2016. Tendo uma leve recuperação em 2017, forte recuperação em 2018 e vem numa tendência de queda um pouquinho fraca, mas já vinha numa tendência de queda um pouquinho desconsiderável em 2019. 2019 praticamente no mesmo patamar do que 2018, com uma leve queda e uma quedinha um pouquinho mais considerável em 2020 por questão do Covid. Bom, falar um pouquinho do EBITDA. O EBITDA é o principal resultado para se avaliar o demonstrativo do resultado do exercício. Aqui a gente consegue avaliar o nível de lucratividade da empresa como um todo. Aqui a gente envolve as operações que envolvem o principal ramo de atividade e as outras operações que envolvem a empresa, mas não envolvem seu principal ramo de atividade, como as despesas gerais e administrativas e outras receitas que entram no caixa, mas que não está ligado às vendas dos ônibus, né? Por exemplo, venda de algum computador antigo da empresa, às vezes ela troca o seu parque de tecnologia e esses computadores ela é a empresa que a empresa acabou renovando, esses computadores antigos ela acaba leiloando, vendendo para algum cliente, algum fornecedor, algum amigo dos sócios, né? Então são recursos que vão entrar no caixa que não está ligado. São recursos que entram no caixa e recursos que saem do caixa, mas que não está ligado diretamente ao seu principal ramo de atividade. Ou seja, que a gente consegue avaliar o nível de lucratividade da empresa como um todo. Bom, já vinha numa tendência de baixa aqui de 2011 a 2015, se a gente traçar uma linha imaginária aqui, apresentando uma recuperação em 2016, uma forte queda em 2017, forte recuperação em 2018. E começou uma tendência de queda aqui já em 2019 para 2020. Bom, aqui a gente fala do resultado financeiro. Do resultado financeiro a gente consegue avaliar se a empresa teve lucro ou prejuízo no mercado financeiro. Aqui envolve juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial, lucro ou prejuízo em ações que ela investe em outras empresas na bolsa de valores e rendimentos no que tange a renda fixa, por exemplo, um CDB, um tesouro direto. Então aqui a gente consegue avaliar, consegue filtrar se a empresa teve lucro ou prejuízo no mercado financeiro como um todo, né? Bom,
2011 a 2012 é que a empresa teve lucro, 2013 um pequeno prejuízo, 2014 um lucro, 2015 as despesas aumentaram consideravelmente, 2016 a empresa teve mais receita, 2016 e 2017 a empresa teve mais receita do que despesa, aqui em 2018 as despesas superaram as receitas, 2019 também, e 2020 a empresa teve muitas receitas, aumentou consideravelmente o volume de despesas em relação às receitas da empresa, então ficou no patamar negativo. Bom, falar um pouquinho do lucro e prejuízo do período. Aqui é a gente consegue avaliar o lucro final da empresa, que a gente pega todas as receitas da empresa menos todas as despesas e verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. Bom, de 2011 a 2020 a empresa sempre teve lucro, mas se a gente traçar uma linha histórica aqui, está numa tendência de queda, né? Então, de 2011 a 2020, o volume de lucro líquido da empresa vem caindo período pós período. Bom, pessoal, termino a análise aqui, ó. A fonte eu consegui aqui no site Fundamentos. Tem um site da RI da empresa também, quem quiser acompanhar lá também, que é o... Se pesquisa no Google Marco Polo RI, que é relação com investidores. Lá vai ter todos os dados da empresa, até vai ter aquele textinho que eu coloquei lá para vocês, que é os fatos, que eu peguei os principais fatos, que são as perspectivas da própria Marco Polo, né? Então fiz um pequeno resumo aqui para quem estiver interessado. Eu só dei uma enxugada aqui, lá vai estar um pouquinho mais completo, né? Então só peguei os fatos mais importantes, que eu considerei mais importante aqui para poder avaliar a empresa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem puder também tá deixando um joinha, se você tiver colocar sua opinião aí, sua dúvida nos comentários do vídeo, eu vou tentar ajudar de alguma forma. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.